Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. O pastor Arildo, ele fez questão de enfatizar esse abraço carinhoso aos irmãos. Fez questão de enfatizar, porque ele conversou com o Josiel ontem e falou para o Josiel, manda um abraço para a igreja, não deixe de falar que eu estou mandando um abraço. E falou a mesma coisa comigo, que eu também conversei com ele ontem, ele falou, não deixe de mandar o meu abraço para a igreja. É o carinho que ele tem pelos irmãos, é a preocupação. Com certeza, se pudesse assim, numa questão de prioridade, escolher estar aqui, ele iria preferir estar aqui. Mas a gente sabe que o pastor precisa descansar, a Sueli precisa do pastor, um pouco mais de tempo ao lado dela, e passear é bom, né? Descansar um pouquinho é bom, né? Eu e o Luciano tivemos a oportunidade também de descansar um pouco, ela de férias no trabalho, aí eu me dei férias também junto com ela. Ficamos em casa aí mais ou menos 20 dias, demos um passeio também, então é muito bom ter os momentos em família. E aí o pastor nos deu a incumbência, né, de estar, né, com a igreja hoje, falando para a igreja. Vamos falar agora aos irmãos pela manhã, vamos falar aos irmãos à noite, e a gente fica sentado ali, prestando atenção no culto, nas coisas que vão acontecendo, nos louvores cantados, no que cada pessoa aqui fala, no que a Thaís falou na ministração, no que o Josiel falou, e eu vou dizer, o Espírito Santo conduz tudo mesmo, porque tudo que eu já ouvi aqui hoje, tudo se encaixa com o que vai ser falado agora pela manhã, com o que vai ser falado à noite. É um dia realmente que eu quero trazer para nós pensarmos juntos acerca do ano que se inicia, né? Primeiro culto do ano, 365 dias que teremos, 2025, e o que esperamos para esse ano? Como chegaremos no final do ano? Como chegaremos no final do ano e olhando para trás, o que teremos realizado? O que teremos realmente feito? E eu vou dizer, isso daí para mim fala muito no sentido de que eu fiquei pensando essa semana, no sentido da nossa identidade cristã. Então, hoje é um dia que a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, mas agora, pela manhã especificamente, nós vamos pensar acerca do apóstolo Paulo, da vida de Paulo, de como Paulo mesmo se enxergava, como ele se identificava, e trazendo para a nossa vida os exemplos de Paulo, de nós pensarmos um pouquinho sobre sermos agentes da graça de Deus. Porque nós somos agentes da graça de Deus. Para isso, realmente, nós somos chamados, para sermos agentes da graça de Deus. E nós vamos estar pensando nisso com base no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 3 ao verso 11. Eu vou estar lendo o texto e os irmãos me acompanham. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? E diz assim o texto que nós lemos: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra lida, eu te agradeço, Deus, porque na tua palavra nós temos realmente a direção para as nossas vidas. Como nós cantamos, a tua palavra é realmente o escudo para os que creem. Então, Pai, fala aos nossos corações, Santo Espírito de Deus, tenha total liberdade
de falar, Deus, aos corações. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Nesse texto aqui que nós lemos, né, Paulo está narrando assim de uma forma muito objetiva e direta acerca do ministério de Cristo, do seu sacrifício, da sua ressurreição e de como ele apareceu, né, aos apóstolos e a mais de 500 pessoas. Uma aparição visível a todos, né? E ele faz essa descrição para enfatizar, por último, o derradeiro aparecimento de Jesus a ele próprio. Porque, de fato, Paulo foi mesmo o último a ter um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro visível, um encontro audível, mas também um encontro sobrenatural. Nós lembramos da história, né, do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Uma coisa fantástica, né? E ele atribui tudo em sua vida, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, a partir desse encontro. A partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor, e dali em diante, a sua vida ela é completamente transformada. Porque a vida de Paulo, ela é um verdadeiro exemplo da graça transformadora de Cristo na vida das pessoas. É um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, tá? A graça, ela foi responsável pelo seu novo nascimento. Porque naquele momento ali, o Saulo de Tarso morre e nasce o Paulo, uma nova criatura, transformado, aquilo que eu sempre falo com vocês acerca de novo nascimento, né? E a graça, ela passou a direcioná-lo, passou assim a movê-lo, a orientá-lo em tudo aquilo que foi o ministério de Paulo. Tudo aquilo que ele teve a fazer. Paulo, ele era um homem estudado, nós sabemos disso, de família prestigiada, família de posses, uma pessoa que tinha autoridade, fazia parte dos fariseus, era alguém que tinha autoridade, era alguém que zelava pelas coisas da religião judaica, da qual ele era um fiel seguidor. E tudo aquilo que ele fazia achando que as obras que fazia eram obras que agradavam a Deus, no contexto de ser alguém praticante fiel da lei judaica, da religião judaica. Então, tudo que ele fazia seguindo minuciosamente os aspectos da lei. Nesse contexto, ele se torna um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, e achando que Deus estava se agradando daquilo que ele fazia, achando que aquilo lhe traria mérito diante de Deus, certo? Porque ele considerava a igreja do Senhor inimiga da fé. Isso era o que passava na cabeça de todos os fariseus, saduceus, todos aqueles que se colocaram em primeiro momento como perseguidores da igreja. E ele descreve isso, inclusive, se nós formos ler um pouco mais à frente, lá em Filipenses 3, 4, 6, e eu vou estar lendo aqui, falando exatamente sobre isso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Dentro daquilo que a gente pode pensar, no sentido de seguir a lei, Paulo era alguém de ser realmente admirado, porque era irrepreensível no cumprimento da lei. Só que nós estudamos aí um trimestre inteiro, né, acerca do que é a lei e do que é a nova aliança. Que a lei não redime, a lei não salva, a lei não perdoa, a lei não transforma. A lei só pune. A nova aliança em Cristo é que realmente transforma a vida. Mas Paulo era aquele, né, cumpridor irrepreensível da lei. Só que, entretanto, um encontro com o Cristo ressurreto faz o quê? Transforma aquele homem por completo. Paulo, então, reconhece que todos os seus títulos, todas as suas realizações, né, realizações humanas, não tinham, assim, nenhum valor
espiritual. Não contribuiu em nada realmente diante daquilo que ele pensava que estava agradando a Deus. Então ele aprende que a única coisa que realmente vale a pena é gloriar-se na cruz de Cristo. E em vários outros textos, em várias cartas, ele faz essa afirmação, né? Me glorio na cruz de Cristo, né? E ele se torna, então, um agente da graça de Deus. Pela graça, o que acontece? Um dos piores inimigos da igreja se torna o seu maior aliado. Aquele que era o perseguidor, passa a ser ele o perseguido. E mesmo assim, ele se torna o encorajador, o defensor da igreja, alguém que foi capaz de não temer pela própria vida, contanto que estivesse fazendo a vontade de Deus, contanto que estivesse agindo mediante a graça de Deus. Porque o que fez diferença na vida de Paulo realmente foi ele ter entendido que naquele encontro sobrenatural que ele teve na estrada para Damasco, ele teve ali uma oportunidade de ver Deus diretamente falando com ele, na pessoa de Cristo Jesus. E aí uma coisa que a gente tem que parar e pensar realmente, Deus tem falado com você? Ele tem lhe pedido que você faça alguma coisa que de repente talvez você não goste? Talvez você pense assim, isso não é para mim, não sou capaz, ou mesmo que você tenha medo de fazer. É claro, a gente pode pensar assim, nós temos o livre-arbítrio, certo? Nós podemos decidir sobre tudo aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer, é direito nosso, né? Mas a voz de Deus, ela o constrange a tomar decisões que talvez racionalmente você não tomaria? Pensa um pouquinho aí, porque há realmente nisso algo que se considerar. O dualismo entre fé e razão. Tá? Porque a fé, ela é a convicção que nos move em direção àquilo que a razão se opõe. Aquilo que racionalmente, humanamente falando, você acha que não tem como você fazer, ou o que você não deve fazer, a fé, ela tem o poder de te mostrar o contrário, porque não é o que você pensa, não é o que você acha, mas é aquilo que o Espírito Santo manda que você faça. É por isso que o próprio Paulo mesmo vai dizer, né, lá em Romanos 12:2, aquela famosa frase do transformai-vos pela renovação da vossa mente. A fé é que faz a transformação da nossa mente. A fé é que faz com que a gente amplie a nossa compreensão, de modo que a razão ela passa a ser secundária. Fé e razão devem caminhar juntas. Você não tem que separar uma da outra, elas caminham juntas, caminham lado a lado. Mas muitas das vezes a razão ela é suplantada pela fé. Nesse momento é que a gente vê realmente o milagre de Deus acontecendo. Quando foge da razão, foge da compreensão, é milagre. É Deus realmente usando e Deus realmente capacitando. Porque Deus sabe que nós somos como crianças, que estamos crescendo e nos conformando, conforme ali o texto diz, né, gradualmente à imagem de Cristo. O não ser, né, não conformar-se com o mundo, é não ser conforme o mundo é. Mas muito mais do que isso, é ser conforme Cristo é conformar-se à figura, à pessoa do próprio Jesus. Então, Deus sabe, Ele nos conhece, sabe da nossa limitação, e Ele é paciente. Paciente, é bondoso, é perdoador no processo dessa transformação que nós estamos passando. Transformação que estamos passando desde o momento que compreendemos Jesus como autor e consumador da nossa fé. Desde o momento que tomamos uma decisão com Ele, nós estamos numa constante transformação. E o que é essa transformação, senão a santificação que nós estamos falando? Porque nós entregamos nossa vida a Jesus e no primeiro momento nós já não nos tornamos de imediato super crentes, né? Não nos tornamos de imediato pessoas assim acima de qualquer suspeita, não. Isso é gradativo na vida. Santificação é processo.
Decisão é uma vez só, santificação é processo. Mas é um processo que vai cada vez mais nos moldando a figura de Cristo, porque esse é o processo, né? E aí, nesse sentido de uma vida assim que está sempre em processo de crescimento, de transformação, às vezes nós podemos chegar realmente para o Senhor e dizer: não, Senhor, isso aí não é para mim. Não é isso daí que eu sou capaz de fazer, não quero fazer, não posso fazer isso. Nós podemos realmente, em determinado momento, fazer isso. E eu sei exatamente o que é isso. Conheço muito bem o que é isso, de você passar tempo e mais tempo fugindo de Deus. Tempo e mais tempo fugindo de ter realmente um compromisso com Deus, né? Só que Deus tem suas maneiras próprias e eficazes de colocar assim um pouco mais de pressão sobre nós, para que a gente entenda o que realmente devemos fazer. Um pouco mais de pressão e um pouco mais de incentivo. Por exemplo, quando a gente ouve uma determinada mensagem e aquela mensagem meio que fica incomodando. E aí passa um tempinho e você ouve de uma outra pessoa diferente, às vezes num texto bíblico diferente, mas uma mensagem muito semelhante àquela que você tinha ouvido, e você pensa: está falando para mim mesmo. Isso não acontece às vezes? Da gente ouvir, né, de pessoas diferentes mensagens que são pontuais na nossa vida? Pode ter certeza que é o Espírito Santo falando. E são maneiras que ele vai tendo realmente de insistir conosco até que a gente se renda e possamos dizer: ok, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Faça de mim a tua vontade. Tá? Se você tem repetidamente desobedecido a Deus, precisa se perguntar sobre o seu relacionamento com Ele. Precisa realmente avaliar, assim, ao chegar o ponto, né, de tomar uma decisão final entre cumprir o chamado que Ele te fez ou negá-lo, como dizer não a um Cristo que te amou de uma forma tão intensa, ao ponto de se entregar na cruz por você? Porque é Ele que te chama. Ele já te mostrou o quanto te ama, o quanto espera que você simplesmente seja um pouco mais parecido com Ele. A graça que salva e transforma hoje, ela é diferente da graça que alcançou Saulo? A graça que transformou Saulo em Paulo é diferente da graça que está sobre nós hoje? A graça é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. As pessoas são diferentes, mas todas elas à disposição de ser alcançadas por essa mesma graça. Todas elas ao alcance realmente da mão do Senhor. E essa graça, se ela pôde mudar um homem como Saulo, o homem perseguidor com um instinto assassino, transformando aquele homem num evangelista cheio de ousadia e determinação, o que ela não pode fazer com você? O que ela não pode fazer comigo? O quanto nós não podemos realmente sermos pessoas que façam a diferença no mundo. A graça, ela alcança cada um de uma forma própria. Cada um tem a sua experiência. Eu, por exemplo, com 14 anos de idade, quando ainda haviam bancos aqui na igreja, sentado no penúltimo banco, na fila do meio, fui alcançado por essa graça. Fui alcançado por essa graça ao ouvir a mensagem de alguém que estava aqui em cima pregando, alguém que antes de mim já havia sido alcançado pela graça e se colocou à disposição de pregar o Evangelho. E por ele ter se colocado à disposição, naquele dia ele estava aqui pregando e o que ele pregou me alcançou. Isso daí é o agir da graça de Deus. Você foi alcançado um dia, porque alguém antes de você foi, e muitos podem ser alcançados depois de você, porque você foi alcançado. Isso é algo que nós temos que ter em mente. Isso é algo que tem que realmente fazer importância e entender que esse é o nosso chamado. Somos alcançados, agora temos que comunicar, falar, anunciar essa graça, para que outros também possam ter a mesma experiência que nós tivemos. Uma vez que nós somos chamados,
Eu entendo que cada um que está aqui foi chamado. Mas uma vez que nós fomos chamados, 4 atitudes devem tornar-se evidentes na nossa vida. A primeira delas, você foi chamado, você deve exibir uma humildade verdadeira. Paulo se apresenta em Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Apóstolo pela vontade de Deus. E nós conhecemos a vida de Paulo. Apóstolo, proeminente missionário, pregador, teólogo, aquele que sistematizou o evangelho como nós conhecemos, como chegou até nós, né? Mas ele se descreve de forma humilde, no verso 9 do texto que nós lemos, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele não se apropria da condição dele, do título de liderança, para se colocar no sentido de superioridade, mas muito pelo contrário, ele próprio se diminui. Sou o menor, nem sequer mereço ser chamado pelo que eu fiz antes. Mas, ao contrário, ele acredita a graça à sua transformação. Porque o que ele faz agora não é por ele, mas é pela graça de Deus que ajuda na vida dele. E ele vai dizer isso lá no verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí nós temos um problema muito sério. Hoje em dia, no nosso meio evangélico, é que muitos realmente querem o título. Muitos fazem a questão de ter o título. Título de pastor, de evangelista, de presbítero, e de repente voltou o título de apóstolo, e já tem gente querendo encontrar algo que seja maior do que apóstolo, porque o título, sabe, a arrogância humana, né, faz diferença, pelo menos penso que faz diferença. Mas aí a gente olha para Jesus, o servo sofredor, que o Zé Luiz falou aqui, lá de Isaías, o Jesus que no contexto do Evangelho se apresenta como o bom pastor, pastor Jesus, e aí a gente olha para nós, o que somos nós? Tenho que me orgulhar do título, sou pastor? Eu sou co-pastor, a minha visão tem que ser para ele que é o meu pastor. Eu tenho que ter os olhos voltados sempre para Cristo, e diante de Cristo entender o quão pequeno eu sou, clamar pela misericórdia e agradecer por poder ser usado por Ele, de poder realmente fazer parte dos planos dEle para a proclamação do Evangelho. Isso é que importa, não é a ostentação, não é o título. Ele deve estar à frente e nós ficarmos atrás com os olhos nele. Essa é a posição de todo crente. E é simples, irmãos, é tão simples, só que muitos não creem nessa simplicidade e pior, não aceitam essa simplicidade. Viver o Evangelho é simples, a gente é que complica, a gente é que dificulta as coisas, a gente é que cria situações aí para complicar. E eu ouso dizer, talvez isso seja um problema de identidade. Talvez a pessoa que age, que tem essa coisa de querer a ostentação, realmente ainda não se enxergou como realmente deveria se enxergar. Ainda não sabe realmente o que é. Não há orgulho no coração do homem, da mulher, que entendem a graça de Deus. Não pode haver. O que tem que haver é um coração aberto, um coração disponível a ser participante dessa graça na vida de outros. Deve arder o desejo de orientar outros em direção a Cristo, entendendo que a glória é dele, não é nossa. Somos apenas instrumentos nas mãos dele. A segunda atitude, ter compromisso com Deus. Paulo, ele era assim, tão dominado, né, pela graça imerecida, que deu, né, sua vida a fim de cumprir a missão. Ele não teve medo de dar a sua vida em nome do Evangelho. E vocês lembram, ele vai dizer isso lá em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé.
Ele reconhecia que havia sido separado, por exemplo, antes mesmo de nascer. Ele vai dizer isso em Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Será que com você também não foi assim? Ou você duvida que Deus, mesmo antes do seu nascimento, já tinha um plano para a sua vida? Já tinha um plano realmente para que você fosse o portador de uma mensagem a compartilhar. Que você fosse alcançado pela graça dele e a partir de então você se tornasse alguém disponível a compartilhar dessa graça. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, sentados, enquanto eu estou aqui pregando, vocês aí ouvindo, alguns no alcance da transmissão assistindo, enquanto nós estamos adorando, tem gente morrendo sem Cristo e sem salvação. Não sei quantos, mas tem muita gente nesse morrendo, sem Cristo e sem salvação. E o nosso papel é fazer Jesus conhecido em todos os lugares, aproveitarmos as oportunidades que nós temos para percorrer essa criação de Deus anunciando Jesus. Isso faz parte do chamado que nós temos, e é um chamado que nós temos e que também não temos que levar um peso desnecessário. Porque Jesus, a Bíblia não manda você converter ninguém, ela manda você pregar o Evangelho, ela manda você anunciar, porque quem converte, quem convence é o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que ser o porta-voz da palavra que possa tocar no coração da pessoa para que o Espírito Santo possa agir. Você tem que entender isso, você é um canal para anunciar a palavra de Deus, a conversão, o Espírito age, mas você tem que estar disponível para que ele possa agir na vida das pessoas. O seu papel é levarmos Jesus às pessoas. O Espírito Santo revela a elas quem é Jesus, com base naquilo que você tem, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Esse é o nosso compromisso, nós não podemos realmente ficar quietos. Pensar, por exemplo, quantos familiares nossos, quantos vizinhos, quantos amigos, colegas de trabalho, dependem, às vezes, por vezes, de uma palavra nossa, para que possam ter um encontro com o Senhor. De uma atitude nossa, para que possam ter a oportunidade de serem alcançados pela graça. Nós temos que ser esse canal e temos que pensar o seguinte, que isso não é responsabilidade do pastor da igreja, isso não é responsabilidade do evangelista, não é responsabilidade do líder de ministério, isso é responsabilidade de cada um de nós, porque nós somos todos chamados, vocacionados a pregarmos o evangelho. Mateus 28 não é para a liderança da igreja, é para todo crente. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não confunda chamado com propósito. Chamado, cada um pode ter o seu. Chamado com quanto realizar o trabalho, com quanto ter o ministério, como dom também cada um pode ter o seu, mas o propósito de vida de todos é o mesmo. Anunciar Jesus. Falar acerca da graça salvadora. Aí, a terceira atitude que devemos ter um senso de dependência de Deus. Voltando novamente para o texto de 1 Coríntios 15:10 que nós lemos, Paulo, ele está também dizendo que não lutou com as suas próprias forças. Não é isso que ele diz lá, no texto 10? Deixa eu voltar aqui. No verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não é dele próprio, não é da força dele, não é do braço dele, mas a graça de Deus que estava sobre ele. Essa é a graça, é a mesma graça que está sobre nós, onde faz com que a gente não dependa da nossa própria força, da nossa própria condição, do nosso próprio intelecto. Não é da nossa capacidade, nós não temos capacidade para nada, mas é o Espírito Santo que derrama a capacitação em cada um de nós para agirmos conforme o que Ele quer, segundo os propósitos dEle.
Então, diante de uma situação que você tenha que decidir entre aceitar um chamado, você não tem que de maneira nenhuma pensar, eu não sou capaz. Você realmente não é capaz de nada, mas o Espírito Santo te capacita, se é Ele que te chama. Eu não sou capaz de nada, mas é Ele que me capacita, se é Ele que me chama. Então, diante de um chamado, e se Ele chama porque Ele sabe que Ele vai dar a capacitação. E Ele sabe que você vai ser capaz de realizar, porque Ele só nos chama para aquilo que Ele entende que nós vamos conseguir realizar. Se o Espírito Santo te chamou, não vire as costas. Se o Espírito Santo te chamou, aceite o chamado e faça aquilo que Ele quer que você vá, que você faça. Não se ache de maneira nenhuma incapaz, não se ache menor, não se ache fraco, não procure desculpas ou justificativas para recusar o chamado que Deus tem feito para você. Apenas se coloque na dependência dEle. Se lembre lá do salmista, no Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Ele está conosco todo o tempo. Ele está conosco para nos capacitar a realizarmos a boa obra que Ele quer que realizemos. E aí, em quarto lugar, ter realmente uma confiança absoluta, uma confiança que seja inabalável. Não duvidar em momento nenhum que a graça de Deus já te transformou e é a mesma graça que alcançou Saulo. Que o mesmo poder que operou nele também opera em você hoje. Vocês lembram lá de Atos 1:8, que eu gosto sempre de falar também, toda vez que tem oportunidade? Receberão o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vamos ler juntos? Receberão o poder. Meus irmãos, isso aí foi escrito lá por Lucas, lá no começo de Atos. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso já se cumpriu, irmãos. O Espírito Santo já desceu. O Espírito Santo desceu, o Espírito Santo permanece. Ele desceu e não saiu mais. E ele está presente na vida de cada um. Então, esse poder que está dito ali, você tem. Esse poder que está dito ali, você tem para testemunhar Jesus em todo e qualquer lugar, para ser agente da graça de Deus em todo e qualquer lugar. E isso foi uma promessa quando Lucas escreveu, mas que ali em Atos 2 se cumpriu para toda a eternidade. O Espírito Santo está conosco para sempre e jamais se afastou. Então, o mesmo poder, o mesmo Espírito que operou na vida de Saulo, transformando em Paulo, dando a ele capacidade de fazer tudo o que ele fez, todas as viagens missionárias, toda a sistematização do Evangelho, tudo aquilo que foi o ministério de Paulo, você tem o mesmo poder para realizar. E se voltar um pouco mais, e eu vou voltar um pouco mais, você tem o mesmo poder para realizar as obras que Cristo realizou, porque Ele mesmo falou isso lá em João 14:12. Fareis as obras que eu faço e fareis ainda maiores. Que obras são essas? Obras capacitadas pelo Espírito Santo, que como o Zé Luiz também falou, e fez questão de frisar lá de Lucas, que o próprio Jesus relata, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor que caminhava com Jesus, que fazia com que o Jesus humano realizasse tudo que realizou, que encorajava, que trazia resiliência, é o mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu que seria enviado a cada um de nós. Então nós temos de Deus a garantia de podermos realizar tudo aquilo que somos chamados a realizar. Temos a garantia de podermos ser realmente agentes da graça de Deus. Nós temos esse poder. Só temos realmente que entender isso e nos deixar ser usados, né? A ousadia, a determinação, a coragem, né? Pode não, há realmente em cada um de nós. A gente só tem realmente que
nos abrirmos para isso, porque é Deus que nos capacita. Lá em 2 Coríntios 3, verso 5, vai dizer: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, não somos. A nossa capacitação vem de Deus, é Ele que nos capacita. Nós somos chamados a viver o Evangelho. Agora, eu vou dizer para vocês, viver o Evangelho assusta. O Evangelho de Jesus assusta, né? Porque pensa bem, ter que negar a si mesmo, ter que viver para o próximo, ter que incluir o outro na sua agenda, incluir o outro nas suas orações, né? Ter que repartir o que você tem, ter que devolver, talvez, um dinheiro injusto que você recebeu, ou que você acumulou, ter que restituir, de repente, alguém que de alguma forma você lesou, ter que realmente pedir perdão a quem você ofendeu, ter que perdoar quem te ofendeu, enfim, viver o Evangelho é tudo isso. Olha o exemplo da vida de Jesus, olha o exemplo da vida de Paulo. Viver o Evangelho é tudo isso, e isso assusta. Como isso assusta, né? Mas aí o que a gente observa no contexto que a gente vive hoje, que o que não assusta, né, é essa mensagem alardeada hoje de um pseudo-evangelho onde o arrependimento não é proclamado, onde a mudança de vida ela não é enfatizada, onde a graça salvífica não é pregada, onde a condenação do inferno, ninguém quer mais falar sobre isso, ninguém quer mais tocar nesse assunto, mas um evangelho que diz que a gente pode tudo, né? Podemos tudo, temos direito a ter tudo, somos filhos do rei, podemos comer do melhor da terra, e aí isso aí faz com que as pessoas pensem na realidade do céu. O céu é muito bom, né? Mas eu nem quero ir para o céu agora, está tão bom aqui, eu tenho tudo, para que eu vou querer ir para o céu agora? O evangelho que só fala da questão humana, colocando o homem como sendo o centro do universo, onde todas as coisas cooperam, né, para o bem do homem, mas no sentido material, não espiritual. Esse evangelho aí é muito fácil de viver. É o evangelho nominal, o evangelho que hoje, estatisticamente falando, é o que se aponta, né? Que talvez nos próximos 10 anos nos tornemos um país de maioria evangélica. Mas que evangelho? É esse evangelho da graça ou é outro evangelho? Nós somos chamados a vivermos o evangelho da graça, a sermos anunciantes do evangelho da graça e com isso cumprirmos com convicção e integralidade o texto de Romanos 1,16, que vai dizer que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, depois do judeu, depois do grego. Transformação de todo aquele que crer e não me envergonhe dele. Não me envergonhe do Evangelho. Que Evangelho que eu não me envergonho? É da mensagem do Evangelho que eu não me envergonho? Ou é do próprio Evangelho encarnado que eu não me envergonho? Porque se nós formos pensar que Evangelho, no contexto do significado, é boa nova, é boa notícia, é novidade, qual foi a boa notícia que o mundo recebeu? Jesus. Então o Evangelho é quem? Jesus. Jesus é a personificação do Evangelho, Ele é o Evangelho. Se não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Cristo. E posso até ampliar o pensamento, não quero eu, de maneira nenhuma, ser a vergonha do Evangelho. De maneira nenhuma eu quero envergonhar o meu Senhor. O Evangelho é o próprio Jesus. Viver o Evangelho é fazer com que sua vida seja o reflexo de Jesus. Partindo já para o final, irmãos. Paulo, ele marcou a história do Evangelho. Nós temos isso aqui claramente na Bíblia que nós temos em mãos. E eu falo, me encanta muito, tá? Me encanta muito ler sobre Paulo, eu mergulho mesmo nos textos paulinos. Talvez a minha maior base teológica, ela seja realmente
baseado em tudo aquilo que Paulo escreveu, que eu leio, releio, estudo e medito. Tá? Mas após eles, muitos outros também marcaram a história da igreja ao longo de gerações. Pessoas que, tanto como ele, também foram humildes, também assumiram um compromisso com o chamado que tiveram, que se colocaram na dependência de Deus e confiaram totalmente nele. Nós temos na história da igreja várias e várias personalidades que a gente pode dizer, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, fez diferença realmente. Com certeza eles tiveram um chamado e atenderam o chamado. Mas pensa bem, cada um de nós também tem um chamado. E esses aspectos, eles se encaixam em qualquer chamado que a pessoa tenha, por mais diferentes que sejam, por mais complexos que sejam, ou mais simples que sejam, todos temos um chamado, né? E são diferentes, tudo bem, mas principalmente, todos nós temos o mesmo propósito. E o nosso propósito é que faz realmente a diferença, no sentido de marcarmos também gerações. Nós podemos ser as pessoas que podem marcar a nossa geração. Tanto quanto nós temos referência de pessoas atrás que marcaram a nossa vida, não temos? Eu acho que cada um aqui, se for pensar, vai lembrar de alguém que marcou a sua vida de alguma forma. Você é chamado para marcar a vida de alguém, para fazer a diferença na sua geração e preparar as gerações futuras. O chamado que você tem é de você se tornar realmente um agente da graça, e com isso, essa graça ser ampliada, ser conhecida por tantas quantas pessoas tiverem a oportunidade de ter o contato com você. Anunciar a salvação de Jesus em todo lugar, a todas as pessoas, em tempo e fora de tempo. Paulo, ele trabalhou, ele ensinou, ele escreveu palavras em seu tempo, né, que chegaram até nós e se aplicam a nós. Se aplicam muito a nós. E uma dessas que faz muita diferença para mim, está em 2 Coríntios 3:1. Serve para a sua vida. Preste atenção nesse texto de Paulo. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. É de você que ele está falando, é de mim que ele está falando. Ele escreveu isso para os coríntios, falando para os coríntios que os coríntios eram isso. Mas a palavra de Deus escrita por lá chegou até nós e se aplica à nossa vida também. Vocês são essa carta de Cristo, uma carta que tem que ser aberta e lida, que tem que chegar à mão das pessoas. Você é essa mensagem de transformação, você é essa mensagem de mudança de vida, você é esse agente da graça de Deus para esse tempo, para o tempo que você vive. Isso nos faz agentes da graça de Deus, e como tal, se assumirmos essas 4 atitudes, nós poderemos marcar realmente a nossa geração e as gerações futuras. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra lida, Pai, pela Tua palavra que fala, Senhor, aos nossos corações. Eu te agradeço, ó Deus, por homens, ó Deus, que fizeram a história, ó Deus, do Teu Evangelho. Te agradeço por pessoas como Paulo, pelo apóstolo Paulo, ó Deus, porque como faz sentido, Pai, a nossa vida, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele deixou, e ele nos ensina realmente como devemos agir, como devemos ser, a exemplo do que foi o próprio Cristo, a exemplo do que Jesus também falou, que deveríamos sermos semelhantes a ele, fazermos as obras que ele fez. Nós temos oportunidade de sermos, ó Deus, pessoas separadas pelo Senhor, para fazer grandes coisas, ó Deus, para fazer o Teu nome conhecido, para mudar realidades, ó Deus, de pessoas que estão perecendo, mudarmos as realidades, ó Deus,
quiçá até da nossa sociedade, Pai, porque o Evangelho tem esse poder, e nós temos, ó Deus, esse poder em nós, porque temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Só precisamos, ó Deus, realmente assumir a nossa identidade, sermos realmente agentes da graça, e eu te peço, Santo Espírito de Deus, capacita cada um dos meus irmãos a entender o seu propósito, a aceitar o chamado que tu tem para cada um, a em tempo e fora de tempo serem anunciantes da salvação em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, os meus irmãos, nos abençoe e usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Muito obrigado por termos sido alcançados pela tua graça e usa-nos para propagarmos a tua graça a outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.